Bom dia. Ah, ela colocou errado, gente. A Johanna colocou errado. Agora tá certo, tá? O vídeo do meme da Pfizer. Beleza? Bom dia pra todo mundo. Tá free. Então, não fiquem deitados na cama com a cobertinha enrolada, porque senão não vai dormir, né? Então, pessoal, hoje a gente vai começar a realmente aplicar, né, em situações do cotidiano, aquelas 3 leis que a gente viu na aula passada, né? Na semana retrasada, na aula passada a gente reviu os exercícios, né? A gente vai começar a aplicar mesmo em situações do cotidiano as leis de Newton, tá bom? Nós vamos começar hoje com peso e equilíbrio, tá? Então vai ser assim, eu vou passar os conceitos para vocês hoje na aula, né, de agora, e depois vai ter uma aulinha assíncrona, né, uma aula gravada lá com resolução de exercícios, tá? Então vai ser o complemento. E também não vou esquecer, né, esse daqui já vale um resumão lá, depois eu vou fazer um resumo para vocês. Tranquilo? Então, bom, vamos lá. Então, hoje, né, a gente vai acabar vendo sobre peso e equilíbrio, ok, pessoal? Que já é uma aplicação das 3 leis de Newton. Então, começaremos a utilizar essas leis de Newton para resolver problemas do nosso cotidiano, certo? Então, a gente precisa primeiro definir com detalhe a diferença entre massa e peso, ok? Porque a gente vem falando de massa, peso e tudo mais, a gente tem que deixar bem definido o que é cada uma dessas coisas, tá? Segundo o dicionário, então, massa, né, que a gente mede em quilogramas, é quantidade de matéria sólida, líquida ou gasosa, tá? Então, a massa está ligada à quantidade de átomos, quantidade de matéria que tem alguma coisa, ok? Enquanto que o peso é a força exercida por um corpo por conta da ação da gravidade, certo? Então, só tem sentido eu falar em peso quando eu tenho a ação da gravidade agindo sobre um corpo, ok? E massa é a quantidade de matéria de um corpo, ok, pessoal? Bom, então, a massa de um corpo é algo imutável. Então, em qualquer parte do universo, se a gente tiver um corpo massivo, né, em qualquer parte do universo, essa massa não vai mudar, certo? Ela não depende da gravidade, e sim da quantidade de matéria. Enquanto que o peso vai variar em diferentes pontos do universo. Em diferentes pontos do universo, tá? Ô, meu filho. Aí. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, né, aqui na Terra a gente tem uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da gravidade, certo? Em Marte é outra aceleração. Na Lua é uma aceleração ainda menor. Porque a atração gravitacional desses corpos, que esses corpos exigem sobre... que esses corpos exigem não, né? Que esses corpos exercem sobre nós, são muito menores do que aqui na Terra, tá? Então, na verdade, você não está gordinho, você só está no planeta errado, beleza? Bom, e aí, pessoal, tem a diferença, então, a gente tem que deixar bem definido, e a gente não tinha, a gente estava só usando, né, as equações lá de peso e não sabia muito bem o que era aquilo, tá? O peso, pessoal, ele nada mais é do que a própria equação da segunda lei de Newton, tá? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou só força, tá? Como é uma força vetorial, eu coloco aqui a setinha em cima, né, falando que é uma força vetorial. Do mesmo modo, o peso também vai ser uma força, ok? É a força-peso que a gente costuma falar, tá? E ao invés da aceleração aqui, né, pura e simples, que pode mudar dependendo da situação, nós vamos ter a gravidade. Então percebam, pessoal, que quando eu falo em uma força resultante aqui, essa aceleração aqui pode mudar, lembram? Dependendo da força e da massa do corpo, essa aceleração pode ir mudando, tá? No caso da força-peso, eu sempre vou ter a gravidade como a minha aceleração. Então eu não vou ter mudança dessa aceleração aqui. Gravidade é gravidade, tá? A não ser que eu mude de planeta, beleza? Mas por enquanto a gente vai estudar tudo aqui no planeta Terra, tá bom? Bom, então,
Desse modo, nós temos a aceleração sendo a gravidade, né, que vai ser um vetor sempre apontando para baixo, e a força-peso aqui sendo igual a essa força resultante aqui, que a gente vinha estudando lá na lei de Newton. Ok? Desculpa o atraso, meu notebook não estava querendo colaborar. Ah, Elisa, bem sua cara mesmo essa desculpinha aí. Mas beleza, tudo bem. Já está aqui. Brincadeira, não tem problema. Bom, e aí o que é o tal do equilíbrio de um ponto material, pessoal? Vocês lembram lá do conceito de ponto material e ponto referencial? Ponto material, pessoal, é aquele que a gente não vai se importar muito com as dimensões dele. A gente está se importando mais com a massa, né? E analisar o que está acontecendo com esse corpo. Então a dimensão dele não é tão importante para a gente, tá? E quando a gente fala de equilíbrio, a gente acaba por desprezar as dimensões desse corpo aí, como eu estou dizendo, tá? E se a gente pensar na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a gente vai acabar concluindo que o corpo vai estar em equilíbrio quando consegue se manter parado ou em movimento retilíneo uniforme, porque a somatória das forças que são exercidas sobre ele são nulas, tá? Então olha esse caso aqui, a gente já chegou a falar bastante disso, né? E agora a gente vai falar mais e vai aparecer mais isso daqui, ó, tá? Esse corpo aqui está em equilíbrio porque a somatória das forças que agem no eixo X é igual a zero e a somatória das forças que agem no eixo Y são igual a zero, tá? Então percebam, pessoal, eixo X aqui a horizontal, eixo Y a vertical, beleza? Plano cartesiano lá, tá? Se a gente for analisar o eixo X, ó, a força resultante no eixo X é igual a essa mais F, que está puxando para frente, menos esse outro F aqui, certo? Ah, Raul, mas que força que é essa daqui? Não tem nada agindo sobre o corpo. Pô, tem o atrito estático aqui que está agindo sobre o corpo, né? Se o atrito estático está agindo sobre ele, quer dizer que tem alguma força, alguma amplitude de força, né, em um sentido que está sendo cancelado por uma outra força no outro sentido. Tá certo? Agora, é mais visual, quando um corpo está parado, né? É mais visual o que está acontecendo aqui no eixo Y. Por quê? A gente vai ter uma força-peso agindo sobre esse corpo, porque lembra que eu estava falando, né? Que qualquer corpo massivo, né, sobre a ação da gravidade vai ter uma força-peso. Então, essa força-peso aqui sempre vai estar agindo no corpo, ok? E também nós vamos ter uma força de reação, lembra dessa força de reação que a gente vem falando tanto, né? A gente vai ter uma força de reação no sentido contrário, que está sendo exercida, no caso aqui, pelo chão aqui que está segurando essa bolinha, beleza? Então a força normal que a gente vai chamar aí é uma força de reação, sendo exercida no sentido contrário da força-peso, né? E quando eu analiso a força resultante aqui no eixo Y, eu vou ter que a força normal, que está no sentido para cima, menos a força-peso vai dar zero. Portanto, tem um equilíbrio nesse corpo aí. Tudo bem, pessoal? Até aqui, eu acho que tá mais tranquilo até aqui, né? A gente vem falando tem umas 2 semanas já, né? Do que é força-peso, força normal, né? Beleza? Beleza. Então tá. Então vamos lá, ó. Só que tem situações, pessoal, algumas situações, em que não vai acontecer de um corpo estar em cima de uma mesa, no chão, né? Vão acontecer, né? Outras coisas, né? A gente pode ter diversas situações aí de um corpo em equilíbrio. Por exemplo, essa situação aqui, a gente vai chegar a fazer exercícios com essa situação aqui, né? A gente vai querer achar a força que está sendo exercida por esses cabos aqui, por exemplo, tá? Mas percebam, ó, que se eu pegar um corpo qualquer, uma caixinha, né? Uma caixinha qualquer, e pendurar ela sobre 2 fios aqui, 2 cabos, né? Então eu tenho 2 cabos, amarro mais um cabo nessa caixinha e penduro ela aqui, tá? Na hora que eu paro com ela, né, ela vai estar em equilíbrio, ok?
Mas por que ela vai estar em equilíbrio? Alguma coisa, né? Alguma coisa vai estar deixando ela em equilíbrio. E se a gente for parar para analisar com vistas às 3 leis de Newton, a gente vai perceber que forças estão sendo exercidas sobre ela, sobre essa caixa, né? Que estão fazendo ela ficar em equilíbrio. Tá certo? Então a gente vai perceber aqui, ó, que a gente vai ter diversas forças envolvidas. Veja, nós vamos ter essa força aqui que vai estar sendo exercida por esse primeiro cabo. Nós vamos ver que esse é o ponto que tem um nozinho, tá? Nós vamos ver que nós temos uma força sendo exercida por esse outro cabo, ok? E nós vamos ter a força-peso que está sendo exercida pela força da gravidade. Força não, né? Pela aceleração da gravidade, ok? Então, na hora que a gente decompõe todas essas forças aqui, a gente percebe como que foi possível esse equilíbrio dessa caixinha, tá? Não só decompor essas forças, né? Mas entender cada componente delas e calcular, tá? Eu não vou calcular agora, eu vou só passar esses conceitos e depois, como eu falei agora, para quem chegou agora, né? Eu vou fazer exercícios depois sobre isso daqui, tá bom? Fica, eu acho, mais claro do que eu fazer correndo agora e vocês não entenderem nada. Tudo bem, pessoal? Então, ó, situação de equilíbrio não é só uma bolinha em cima do chão ou em cima de uma mesa, não. Situações de equilíbrio podem acontecer desse jeito aqui também. E não só isso, né, pessoal? Eu posso ter uma barra aqui apoiada desse lado da parede, uma barra aqui sendo segurada por um fio, coisa do tipo. Eu vou fazer alguns exercícios lá com vocês. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tá beleza? Não tem problema, Raniero. Tá gravado, depois você vê o começo, tá? Beleza, pessoal? Tudo certo? Beleza. Os conceitos, vocês vão ver que é pouquinha coisa, tá? Eu não vou nem prender muito vocês aqui. Eu quero que vocês se concentrem depois em ver a resolução dos exercícios, tá bom? E fazer os exercícios que eu vou passar para vocês. Bom, e aí, pessoal, a gente vai colocar mais um conceitinho aí no meio disso que é importante para o estudo do equilíbrio dos corpos, tá? Que é o tal do momento de uma força, tá? Não confundam com o momento linear. Esse momento aqui é outro, tá? Então, ó, imagine-se vocês, né, tentando desparafusar uma porca que está emperrada. Opa. Uma porca que está emperrada, tá? Aí vocês vão lá, pega a chavinha, né? Coloca lá na porca e faz toda a força do mundo e não consegue tirar essa porca de lá, porque ela está emperrada mesmo. Aí vem um amigo de vocês que prestou muita atenção nas aulas de física, né? E sugere que vocês coloquem uma barra para aumentar o comprimento desse cabo aqui, né? E aí ele consegue tirar essa porca, ok? O que ele está fazendo, pessoal? Aqui, ó, nesse primeiro caso, né? A gente tem um momento envolvido. E o que é momento? O tal do momento, tá? O momento é quando uma força que está sendo aplicada gera um movimento circular, tá? Isso é o momento. Basicamente, isso é o momento, tá? Então, olha só, ó, se eu empurrar essa chave aqui, ó, essa chave fixa, para cá, eu vou ter um movimento de girar, né? Eu vou girar essa porca aqui para esse sentido aqui, ok? Só que percebam, pessoal, que se eu aumentar essa distância, o momento vai acabar ficando maior. Então, olha só, quando eu coloquei a barra lá no cabo da minha chave fixa, eu acabei por aumentar a força do momento aqui, esse momento que está sendo aplicado, tá? Força é diferente de momento. E percebam também, ó, que eu não aumentei a força, eu só aumentei a distância. Ok? Bom, então, podemos concluir que o momento, pessoal, nada mais é do que o produto entre a força aplicada e a distância. Ok? Então, a gente também pode concluir com o momento que ele acaba por ser o nosso torque. Ok? Vocês já ouviram falar de torque? Não.
Não? Então é um conceito novo que vocês estão aprendendo. O torque aqui, nesse caso aqui, né, é o quanto de força a gente vai conseguir aplicar numa determinada distância. Ok? Beleza, pessoal? Me aceita aqui que eu vou entrar pelo PC. Tá bom, velho. Vai lá. Beleza. Eu não entendi o exemplo do momento. Olha só, ó. Ó, eu vou voltar então, ó. Vamos voltar. Opa, não é isso não. Vamos voltar. Olha só, ó. Nesse caso aqui, ó. Pensem que isso daqui é uma porca, certo? Que está presa lá num parafuso, tá? Uma porca. Ok? E aí você pega uma chave, coloca aqui, você tem que soltar essa porca, tá? E aí você aplica essa força aqui, ó. Você concorda comigo? Quando você está tirando uma porca, não sei se você ia tirar uma porca desse jeito aqui. Você vai aplicar uma força nesse sentido aqui, ó, não vai? Você vai empurrar a chave para fazer essa porca girar, não vai? Beleza. Esse ato de você aplicar uma força no sentido vertical aqui e tal, essa força aqui reta, tá? Gerando um movimento circular, é o que a gente chama de momento. Ok? Então o momento vocês têm sempre que lembrar, né? Se eu aplicar uma força em um determinado corpo e essa força, dependendo da posição, fizer ele girar, então aquilo lá é um momento. Ok? Isso daí ficou claro? O que é o tal do MO? Ficou claro, Duda? MO é momento. Tudo bem? Bom, aí olha só, ó. Olha só. Se por acaso eu não tenho como aumentar mais a força, eu já estou fazendo a maior força. Opa! Eu já estou fazendo a maior força do mundo aqui, ó. Não tem mais como eu aumentar essa força, tá? O que eu vou fazer é aumentar essa distância aqui, ó. Eu vou colocar uma barra nessa chavinha aqui que eu estou usando, essa chave fixa, e vou aumentar essa distância. Vou continuar com a mesma força, que é toda a força que eu tenho, e vou empurrar essa chave aqui para lá, ó. Tá? Como o momento é dado por força vezes distância, vocês concordam comigo que aumentando a distância eu vou aumentar o momento? Estão vendo, ó? Eu mantenho a força fixa, mas aumento a distância. Por exemplo, aqui eu estava aplicando 10. Aqui, ó, eu estou aplicando 30. Vocês percebem que essa força, que poderia ser de 10 newtons, vezes 10, estava dando um momento de 100. Ok? 100 newton vezes metro. Ok? Aqui, ó, já não tem mais 100 newton vezes metro. Aqui já é 30 newton vezes, 300 newton vezes metro. Ok? Então, ó, só de aumentar essa distância aqui do centro da porca até o finalzinho aqui da minha força que está sendo aplicada, finalzinho não, né? Até a força que está sendo aplicada, eu já aumentei o meu momento. E aí, se eu aumento o meu momento, eu vou conseguir desparafusar essa porca aí. Seu micro está aberto. Ah. Beleza? Ficou certo aí? Beleza. Beleza, pessoal. Então, ó, o terceiro conceito que vocês têm que guardar, além de somatória das forças para o corpo estar em equilíbrio, a somatória das forças em X tem que ser igual a zero e a somatória das forças em Y também tem que ser a zero, a gente tem que guardar também essa coisa do momento, que a somatória dos momentos também vai ser igual a zero, mas eu vou chegar lá, tá? Por vezes pode acontecer de termos, né, uma força sendo aplicada com um ângulo, tá? Então vamos supor lá, né, que eu tenho o mesmo exemplo da minha chave aqui querendo tirar um parafuso, né? Eu querendo tirar um parafuso com uma chave, certo? E aí, ao invés de aplicar uma força nesse sentido, nessa direção aqui, ó, e sentido, eu aplico nessa direção,
formando um ângulo θ qualquer, tá? Pode ser de 45 graus, 30 graus, que seja, qualquer ângulo, ok? A gente vai perceber que quando a gente decompõe essa força aqui, nós vamos nos interessar mais pela componente vertical dessa força. Porque aqui, ó, tá vendo? Na hora que a gente decompõe esse vetor de força, essa força aqui, ó, não está fazendo nada acontecer. Só vai fazer minha chave sair daqui, tá? Então o que realmente vai interessar é essa componente vertical aqui. E na hora que a gente vê, né, olha para essa componente aqui, a gente vai perceber que ela nada mais é do que o seno do ângulo θ vezes a força que está sendo aplicada, vezes o módulo da força. Lembram lá de relações trigonométricas? Seno era cateto oposto sobre hipotenusa, né? Hipotenusa sendo a força, o cateto oposto aqui eu quero calcular ele, eu jogo o seno multiplicando por outro lado. É isso que virou, tá? A força vezes o seno vezes a distância. Por quê? Eu só estou pegando essa componente vertical aqui da aplicação da força. Essa componente horizontal, vocês percebem? Não vai fazer nada, não vai fazer ocorrer momento. Só vai tirar a chave do lugar ou empurrar ela para frente. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso daqui? Ficou sim, professor. Ah, ô Duda, o sim é seno, tá? É seno. É porque aqui na equação... Deixa eu ver se dá para apagar. É seno. É seno. É que na hora que eu vou montar a equação, eu aperto lá o coisa e vem é seno em inglês. Sim é seno em inglês. Tá? Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, ó, se a gente tiver uma força sendo aplicada em qualquer sentido aqui, em qualquer direção aqui, né, que forme ângulo, aí a gente vai ter que decompor essa força e pegar só a componente que nos interessa, tá? Que nesse caso aqui está sendo a componente vertical. E na maioria das vezes vai ser, tá? Então, ó, pensem nisso daqui como sendo uma barra que está chumbada na parede aqui, ó, por exemplo, tá? Beleza? E aí esse daqui é um fio que está segurando essa barra, ok? A força que me interessa, que está fazendo segurar essa barra, é a força na vertical. Essa força na horizontal aqui não fede nem cheira. Tudo bem? É isso que eu quero dizer. Mas eu vou fazer exemplos que vão deixar isso daqui muito mais claro, tá bom, pessoal? Fiquem despreocupados. Então, ó, se a gente pensar agora em um corpo solto no espaço, flutuando, ele vai estar em equilíbrio se duas condições forem satisfeitas, ok? Agora a gente não tem mais que pensar em só duas condições, no eixo x e y. Vão ser três condições, né? Na verdade. Dentro da somatória das forças igual a zero, eu vou ter a componente x e a componente y, ok? Então, olha só. Esse corpo esquisitão aqui, ó, eu vou falar que ele está em equilíbrio se ele não tiver nenhuma aceleração para frente, nenhuma aceleração para trás. Nenhuma força sendo aplicada nesse sentido e nem nesse sentido. Ou se a força que for aplicada nesse sentido tiver uma força em sentido contrário, né, que é essa daqui, a menos f de x. Tá? E também vai estar em equilíbrio se essas duas forças aqui também se anularem. Tá? Então eu só falo aqui, ó, que a somatória das forças é igual a zero. Que forças? Todas as forças na direção x e y. Ok? E também este corpo vai estar em equilíbrio se a somatória dos momentos for igual a zero. Quer dizer, ele não está girando nem para a direita e nem para a esquerda. Nenhuma força está fazendo ele girar nem para a direita e nem para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Nós colocamos mais um conceito. Hã? Ó. Tranquilo. Beleza. Nós colocamos mais um conceito aí então, tá? Dentro da somatória das forças aqui, vocês vão ter que considerar as forças que estão agindo em x e as forças que estão agindo em y.
tá? E a somatória de tudo isso aqui tem que ser igual a zero para o corpo estar em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio aqui, se não for zero, o corpo vai estar se movimentando de algum jeito, tá? E também a gente tem que pensar no momento que está acontecendo aqui. Se a somatória dos momentos for igual a zero, o corpo está em equilíbrio. Se não for igual a zero, esse corpo não está em equilíbrio e ele vai estar girando de algum jeito aí. Ok? Ficou? Mas então o momento, tipo, ele não tem pra cima? Não sei explicar. Mas Não. Ó, esse momento aí pra cima, Lodi, é assim, ó. É isso daqui, ó. Se você estiver aplicando uma força nesse sentido aqui pra cima que você está falando, tá? O que vai acontecer com essa chave aqui? Ela não vai girar por conta do parafuso? Sim. Vai, né? Esse movimento aqui, ó, essa força gerando esse movimento de girar é momento. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Entendeu? Agora sim, ó. Se eu tivesse pegado essa força aqui, se isso daqui tivesse solto, tá? Imagina esse parafuso solto. Aí eu aplico uma força aqui, ó, no meio, bem no centro aqui, que eu vou falar o que é esse centro. Eu aplico bem no centro aqui e essa chave começa a andar para cima, na vertical. Isso já não é mais momento. Isso é uma força sendo aplicada e o corpo, né, está andando na vertical. Ele está se movimentando na vertical. Agora, nesse caso aqui, está preso aqui a chave e eu aplico uma força na vertical, essa chave vai girar. Aí já não é mais uma força normal sendo aplicada. É um momento. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. De nada. O que é aquele M? É momento. É o momento. Caicofobia? O que é caicofobia? É, tá vendo? Prof, é porque o cachorro da Sara tem tudo contra o Kaique. Aí a gente tá na luta contra a caicofobia. Ah, entendi. Caicofobia é tipo um medo de Kaique. Minha voz me irrita ele. Olha só se pode. Ah, também me irrita um pouquinho, mas tudo bem. Tô brincando, não me irrita não. Brincadeira. Ô, pessoal, desculpem. Ó, beleza? Beleza então? Beleza então? Vocês têm que ter esse conceitinho aqui na cabeça, tá? A gente vai fazer os exercícios juntos. Juntos não, né? Eu vou fazer e vocês vão ver com bastante calma e repitam na casa de vocês aí na hora que eu disponibilizar lá a gravação, tá? Beleza? Bom, e aí tem um outro conceito também agora que a gente tem que analisar com calma, que é o tal do centro de gravidade, tá? Bom, centro de gravidade, pessoal, é aquele ponto em que todo o peso é aplicado no corpo, tá? Então, se a gente imaginar uma esfera homogênea, bem bonitinha, certinha e tudo mais, o centro de gravidade é aquele que faz a intersecção entre três planos de simetria, tá? Então, é como se eu cortasse aqui, ó, essa esfera em três, tá vendo, ó? Com um plano na direção X, na direção Y e Z. Tudo bem? Pensa em três dimensões, tá? E aí o centro de gravidade é onde esses três planos estão fazendo intersecção. Tá vendo? Ó, tá pontilhado aqui, mas eu acho que dá para vocês imaginarem, né? É esse pontinho aqui, ó, o centro desses três planos. Então quer dizer, é o meinho, bem meinho dessa esfera aqui. Isso daqui é o centro de gravidade, pelo menos da esfera, tá? De um corpo homogêneo aí, com dimensões simétricas, tudo bem? Beleza, pessoal? Esse é o tal do centro de gravidade. O centro de gravidade, pessoal, é aquele pontinho onde a gente fala que a força-peso vai ser toda aplicada, tá? É um pontinho assim de equilíbrio, ok? Então imagine, eu gosto de pensar no centro de gravidade como aquele pontinho onde a gente coloca um espeto, né? E a gente consegue equilibrar o corpo. Pensa no centro de gravidade como sendo isso, tá bom? E aí, né? Corpos homogêneos têm a massa distribuída uniformemente. Então, uma esfera toda simétrica, bonitinha, né? Vai ter a massa distribuída uniformemente pelo corpo. Então, se é uma esfera de aço, né? Tem aço
distribuído uniformemente aí, né? Naquela simetria dela. Por isso que esses corpos aí são mais fáceis da gente achar o centro de gravidade. Tá? Que a gente pode separar por planos, né? Acha o meinho certo lá desse corpo e aí a gente tem o centro de gravidade. Agora, no caso do corpo humano, por exemplo, ele não é homogêneo, né? A massa não é distribuída homogeneamente sobre o corpo. A gente tem um formato todo diferentão, tem partes que são tem mais massa do que outros e tudo mais, né? E aí já fica um pouco mais complicado de achar o centro de gravidade desse corpo, né? Um pouco mais difícil. É coisa que a gente não vai entrar no mérito, tá? Mas né, a gente consegue encontrar esse centro de gravidade. Vocês já devem ter parado para analisar isso, né? Tem o ponto de equilíbrio de vocês, o centro de massa e tudo mais. Ok? A gente não vai estar preocupado em achar esse centro de gravidade em corpos que não são homogêneos. O que vale para a gente é esse conceito de centro de gravidade, que é onde a força-peso é totalmente aplicada. Ok? Então a gente só vai ter corpos simétricos e com distribuição de massa homogênea, né, uniforme, para a gente analisar. Então, toda força-peso que vocês forem analisar, vocês vão ter que colocar no centro de massa do corpo. Beleza? É isso que eu quero que fique claro para vocês. Quando a gente estiver falando de força-peso de corpos em equilíbrio, essa força vai ser aplicada sempre no centro de massa. Tudo bem? Anote isso daí, hein? Sempre vai ficar no centro, Duda. Ok. Tá bom? Anote isso daí, que isso também é importante para vocês entenderem os exercícios que eu vou passar lá. Tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de conceito era só isso, tá? Agora, eu vou escolher alguns exercícios aqui e fazer alguns exercícios, né? Gravar alguns exercícios e colocar lá no Moodle para vocês, tá? O complemento da aula é vocês fazerem assistirem esses exercícios e fazerem junto, tá? Logo em seguida, eu vou colocar alguns exercícios lá para vocês, um questionáriozinho, tá? Para vocês irem treinando essa coisa de peso e equilíbrio. Tudo bem? E aí eu faço um resumão também. Essa matéria aí é chata, tá, pessoal? Ela não é fácil não, tá? Ela é chata mesmo, eu concordo, ela é chata. Por isso que eu peço para vocês verem bastante os exercícios que eu vou fazer, responderem o questionário certinho, tá? Lodge. Não, é facinho, vocês vão ver, é super de boas. Mas é chato, né? Até entender assim, alguns conceitinhos é chato mesmo, tá? Beleza, pessoal? Pois é, menino. Você viu? Então, beleza, pessoal? Eu vou escolher alguns exercícios aqui, vou gravar, vou resolver bem bonitinho para vocês lá, tá? Então, não deixem de ver, complemento da aula, hein? Para vocês conseguirem fazer o questionário, tá bom? Belezeura? Então tá, pessoal. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui, tá? Até semana que vem. Já acabou, hoje foi rápido. Hoje foi rápido, você viu, menino? É porque o conceito era tranquilo. Hoje o tempo passou rápido. Então, foi 44 minutos de aula, mas tá bom. Professor, você vai liberar os slides? A Sofia perguntou. Sim, eu sempre libero. Pois menina, foi rápido hoje. Não aguento mais assim. É nada, não, vocês têm. É porque, pessoal, se eu fizesse exercício aqui, eu ia passar o tempo e ia pegar a aula do próximo professor. Então eu tenho que me controlar, sabe? Beleza? Sim. Se você não aguenta mais a gente, libera a gente mais cedo. Então. Nossa, não, eu acho que na